Primeira mensagem, nós falamos sobre a conduta que um verdadeiro cristão deve desenvolver na sua vida. Qual é a conduta que um verdadeiro cristão deve desenvolver? É uma conduta boa, obviamente, uma conduta que deve ser pautada e regrada principalmente pela oração e pela palavra do Senhor. Então nós falamos aqui aos irmãos que há alguns passos que todos nós cristãos devemos dar na nossa vida espiritual, para que nós possamos desenvolver uma boa conduta cristã. Irmãos, fato é que, domingo, eu darei aula, com a graça de Deus, se assim o Senhor permitir, aqui na classe de adultos. E o assunto, ele é bem pertinente a essa questão de conduta. A conduta, eu vou falar nesses termos também, no domingo, a questão da fibra. Ou seja, qual é a fibra que compõe a nossa vida? Qual é a fibra que compõe um cristão? O que o mundo está tentando fazer dia a dia, Satanás, os meios estão tentando fazer é destruir a fibra cristã que você tem, ou que você deve desenvolver. É interessante que quando alguém vai para uma academia, ele vai se exercitar, e ele se exercita ou andando ou correndo, e aí ele desenvolve um músculo, que é o músculo do coração, cria resistência. E depois você vai para a sua casa, você toma um banho, você come, você dorme, e o seu corpo se regenera. Então a fibra muscular, para quem pega peso, a fibra ela se estica, e ela é, entre aspas assim, esmagada, digamos, ela se estica, e você precisa de descanso para que o organismo recomponha. Irmãos, nós os cristãos precisamos também de fibra. A nossa fibra muscular espiritual, ela precisa ser também recomposta. E para isso, eu falei que um primeiro passo é você pensar biblicamente. E para você pensar biblicamente, você tem que fazer 3 coisas. Primeiro, confessar os seus pensamentos pecaminosos. Concentrar os seus pensamentos para glorificar a Deus em todas as situações. E em terceiro lugar, disciplinar a mente naquilo que agrada ao Senhor. Então, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo. Irmãos, nós devemos nos concentrar em tentar a todo tempo fazer tudo para a glória do Senhor. Mas, se por um lado, pensar biblicamente faz parte do desenvolvimento da boa conduta de um cristão, eu falei para os irmãos que falar biblicamente, então seria um segundo passo. Falar biblicamente é um segundo passo. Se pensar biblicamente, isso vai trazer cuidado, ou vai acabar trazendo cuidado para o que entra em você. Pensar biblicamente vai trazer para você um filtro, vai te ajudar a filtrar o que entra em você. Se você falar biblicamente, vai te ajudar naquilo que sai de você. O que sai de você? Eu vi uma história essa semana que me chamou a atenção, Quando você pega a laranja e aperta a laranja na sua mão, quando você aperta a laranja, sai mamão? Quando você aperta a laranja, sai tangerina? Talvez até próximo, Mas quando você aperta a laranja, sai limão? E quando se aperta um cristão, o que sai? Quando, irmãos, nós estamos sendo esmagados, o que sai da nossa boca? Muitas pessoas, quando estão sendo esmagadas, sai palavrão. E aí sai um palavrão. Irmãos, tome cuidado. Nossos filhos, os filhos estão observando essas coisas. Muitas pessoas não têm palavras boas. Cuidado com aquilo que sai de você. Efésios capítulo 4, verso 29. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Cuidado com aquilo que sai de nós. Falar biblicamente, então, é um segundo passo para que eu e você desenvolvamos,
uma verdadeira conduta cristã. Efésios 4:29. Se você puder estar em pé. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu vou ler novamente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É interessante que o escritor Paulo, ele não fala palavras, mas ele fala palavra. E que essa palavra, ela dê graça aos que a ouvem. Ou seja, às vezes é uma palavra só que é necessária. E que palavra é essa? É a boa palavra. A palavra que sai de um bom coração, que está regado, em primeiro lugar, com aquilo que nós falamos a semana passada, que é a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, porque entendemos que aqui e agora, quem fala é o Senhor. Quem ouve somos nós. E que, ó Deus, o poder, ele vem de Ti. E, ó Deus, a glória, o louvor, a honra também, ó Deus, são Teus. E peço que, em nome de Jesus, o Senhor use o barro, usa-me. E, ó Deus, torna fácil o ouvir, torna fácil cada um entender. E torna, Senhor Deus, muito fácil cada um de nós, a partir de mim, praticar aquilo que está sendo dito aqui. Peço tua bênção para os meus irmãos que também nos acompanham através da internet. Que o Senhor derrame graça e bênçãos do céu sobre suas vidas. Eu peço isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Um dia, lá no Tibete, um aluno chegou para um monge e perguntou para ele: por que eu tenho tanto problema com a minha língua? Por que eu tenho tanto problema com as coisas que eu falo? Por que eu tenho tanto problema com as coisas que eu estou falando? As pessoas não me entendem. Às vezes eu magoo as pessoas com as coisas que eu falo. E aí o monge, humildemente, sereno e tranquilo, falou para ele: você já viu a diferença que há de tamanho entre as suas mãos e a sua língua? Aí ele ficou pensativo, e o mestre olhou para ele e falou: 2 mãos você tem, e uma única língua, que é muito menor. Aprenda a trabalhar mais e falar menos. Irmãos, muitas vezes nós erramos porque nós falamos demais. Muitas vezes nós erramos porque nós estamos sempre a falar coisas que talvez nós não deveríamos falar. Agora, se é importante para que eu e você desenvolvamos uma fibra cristã verdadeira segundo a palavra de Deus, que é importante que nós tenhamos a palavra de Deus no nosso coração, é importante que nós também entendamos, irmãos, 3 diretrizes, assim como foi semana passada as 3, eu vou falar 3 também aqui. A primeira diretriz, para você falar biblicamente: confesse seus pecados aos outros, confesse as suas falhas, as suas práticas, né? Aquilo que você está falhando, aonde você está falhando na prática do amor bíblico e da sua responsabilidade como cristão.
Tiago 5,16. Nós falamos ainda há pouco, né, sobre Tiago, mas Tiago, capítulo 5, verso 16, revela algo importante para nós. Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago fica antes de Pedro, né? Logo depois aí de Tessalonicenses, Tito, Timóteo, Tito, Filemão, Tiago, capítulo 5, verso de número 16. O livro de Tiago, irmãos, é um livro muito prático. E nessa parte aqui de Tiago, parece que Tiago desconecta um pouco dos assuntos. Ele vai falar sobre questões mais gerais, né? A partir do verso 12. Mas ele vai dizer para nós: confessai as vossas culpas uns aos outros. E depois de confessar as culpas, o que nós devemos fazer? Orar uns pelos outros, para que sareis. Talvez, e nós gostamos da última parte do versículo, nos apegamos à última parte, mas a última parte, irmãos, ela é tão importante no versículo, se nós cumprirmos o que está antes, porque a oração de um justo não é a oração de um crente qualquer. Grave bem isso. A oração de um justo não é a oração de um crente qualquer. A oração de um justo é daquele que está justificado diante de Deus, daquele que não tem culpa no coração e que não guarda culpa ou não guarda mágoa contra ninguém. Deus vai ouvir esse coração. A oração de um justo. Ai, como é bonito nós falarmos isso. Deus ouviu a minha oração, a oração de um justo. Só que Tiago, ele diz: confessai as vossas culpas. Irmãos, aonde nós estamos errando, onde nós estamos falhando? Tem irmão, está ali bravo comigo, está chateado. Ô, irmão, eu falhei. Irmão, olha, esses dias, irmãos, nós vivemos momentos em que talvez nesses dias está tão difícil às vezes falar com as pessoas, conversar com as pessoas e às vezes chamar a atenção das pessoas, né? Dizer para as pessoas: você precisa seguir um caminho melhor. E eu me coloco, irmão, junto com você. Então não é porque eu sou pastor que você não tem condições de dizer para mim: pastor, desculpa, mas eu entendi, eu não gostei da forma. Às vezes a gente fala de um jeito, mas a forma talvez não seja a melhor. Irmãos, eu não estou isento disso, eu também preciso ser orientado. Nós estamos em pé de igualdade. Diante de Deus nós somos iguais. Então confessai as vossas culpas uns aos outros. No que eu estou errado? E aí você sabe no que você está errado, você entende no que você está errado. E aí o apóstolo, o escritor Tiago, ele vai dizer: e orai uns pelos outros para que sareis. Um monte de crente doente espiritualmente falando, um monte de crente, irmãos, está vivendo a vida cristã, entra dia de ceia, sai dia de ceia, entra na ceia, sai da ceia, um bando de crente doente que não perdoa, recebeu o perdão da eternidade, mas não consegue dar o perdão porque alguém falou alguma coisa e a igreja está aí, sofrendo, a igreja está sofrendo, e nossas vidas, nós estamos sofrendo. Então, se nós quisermos falar coisas boas, nós precisamos entender, como cristãos, que nós precisamos desenvolver, irmãos, essa conduta cristã, no sentido de falar, de confessar, de chegar para a pessoa, pedir desculpa, pedir perdão, e se não gostou, chegar com mansidão, com amor: irmão, não gostei, mas não faça mais isso, por favor, né? Maturidade cristã, esse desenvolvimento deve acontecer em nós, para que você cuide, né, do que sai de você, para você falar biblicamente. Se você deve confessar, por um lado você deve confessar aquilo que você está falhando na prática do amor bíblico, né, e da sua responsabilidade cristã. Em segundo lugar, você não se deter em fofocas, em discussões, nem usar palavras que não edificam. O texto que nós lemos de Efésios 4,
O apóstolo Paulo vai dar, irmãos, para nós questões muito práticas. A vida cristã é uma vida assim: aquele que mentia não mente mais, porque aquele que está em Cristo, aquele que roubava não roube mais, porque aquele que está em Cristo, ele era ladrão, mas agora ele não é mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que trapaceava, não saia da vossa boca nenhuma palavra inútil, não só palavrão, que já é ruim, mas não saia nenhuma palavra inútil. E aí vale a pena dizer isso, talvez você saiba disso, porque já falamos aqui, mas vale a pena reforçar. Irmãos, palavra inútil não vai trazer edificação para a vida da pessoa, não fale. Você quer acabar com a vida da sua esposa, irmão? É você dizer, quando ela está saindo da igreja, que ela não está bonita, que ela não está bem. Se você não acha que não está, não fale. Você vai arrumar confusão das feias, né? Você falar do cabelo da mulher, você falar da maquiagem da mulher, tenta arrumar outro jeito, né? Tenta arrumar outro jeito. Daí, depois que chegar da igreja, você fala assim: olha, bem, tá aqui, eu vou dar o cartão para você, né? Para você ir lá, você comprar ali na loja, talvez um sapato que vai combinar melhor com essa roupa, né? Amém, irmãs? Tá fraco ainda, viu? Achei que as irmãs iam falar aquele amém, né? E aí você ajuda de outra forma, né? Você ajuda de outra forma. Não saia da vossa boca nada que faça a pessoa se sentir menor. E, irmãos, no momento de raiva, eu vou dizer para você, eu sou craque nisso, viu? Fez uma pessoa boa. Mas você, pastor, irmão, sai, corta aqui, sai sangue também, viu? É igualzinho você, né? Eu vou fazer a brincadeira que a minha irmã mais experiente, que se ela estiver me assistindo e eu falar a irmã mais velha, ela vai me ligar amanhã e vai me puxar a orelha. A minha irmã mais experiente, ela diz, né? Eu sou ruim e meu cabelo ajuda. E eu que já nem tenho mais cabelo na cabeça, né? Irmão, eu sou assim e você é assim. Quando você está nervoso, quando você está com raiva, você é craque em falar coisa que não devia falar. O sangue sobe para a cabeça, a gente não se controla, mas você pode fazer isso. Como? Se a palavra de Deus já estiver no seu coração. E esse é um exercício que a gente tem que fazer sempre. Não se envolva em fofocas, não se envolva em discussão, não use palavras que não edificam. Vamos dar um exemplo? Provérbios 6. Provérbios 6. Então vai lá no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, lá no meio da Bíblia, praticamente. Provérbios capítulo 6, verso 16 em diante. Se você quer falar biblicamente, não se detém em fofocas, não se detém em discussão, não use palavras que não edificam. Estas 6 coisas, Provérbios 6,16, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Quais são as 6 coisas? Primeiro, olho altivo, ou seja, soberba. Segundo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, a testemunha falsa que profere, e para proferir mentira você vai usar a mente e a boca. E qual que é a 7ª coisa? A 7ª coisa é o que semeia contendas entre os irmãos. Meu irmão, estar perto de alguém que é contencioso é muito ruim. É muito ruim. Agora, é interessante que nós conhecemos esses versículos, né? Até conhecemos. Mas olha o versículo de número 14. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Quem é essa pessoa, irmãos? E aí nós usamos esses versículos para falar dos irmãos da igreja, é verdade. Mas essas atitudes, elas são para um tipo de pessoa. E qual é o tipo de pessoa? Qual é a fibra dessa pessoa? Está no versículo de número 12 e 13. Quem é essa pessoa? O homem mau. O homem iníquo tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Meu irmão, entre nós não deveria haver pessoa que ficasse falando mal entre as outras pessoas.
Alguém que arrasta alguém para o lado para tomar água no bebedouro e começa a falar mal de qualquer outra pessoa dentro da igreja. Os bastidores, né? Como a gente brinca aí, né? Os bastidores. Não deveria existir. Isso é qualidade ou qualificação de quem? De um cristão? O texto diz para nós que não é um cristão que faz isso. Quem faz isso? É quem não tem temor do Senhor. Cuidado com o que você fala, porque o Senhor está ouvindo. Eu posso falar, irmãos, em segredo, mas o Senhor está ouvindo. Cuidado que nós devemos ter na nossa vida. Provérbios 13, 2 e 3. Provérbios 13. Esse tema é um tema muito vasto dentro do livro de Provérbios. Mas Provérbios 13, verso 2 e 3 fala: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói, se acaba, se destrói. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, sinceramente, esse é um versículo que eu tenho que decorar. Para mim, talvez você também tenha aquele momento de ímpeto, né? E aí a palavra dura vem ao coração e ela sai, né? A palavra dura, a palavra branda desvia o furor. Que branda seja em nome de Jesus as minhas palavras. Que em nome de Jesus sejam brandas as suas palavras também. Provérbios 15, 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. A Bíblia vai dizer também que a palavra, se eu não me engano, verso 25, quer ver? Verso 25. 25, capítulo 25, verso 28. Deixa eu ver se é esse. Capítulo 25, verso 28. Como cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, o homem que não pode conter o seu entendimento, suas palavras. Mas tem um versículo em Provérbios que fala que a palavra boa, ela é remédio. Uma boa palavra, irmãos, é remédio. Ela traz alívio, né? E a terceira e última coisa, depois de confessar os seus pecados, as suas falhas, né? De você entender que você está falhando na prática do amor bíblico e que você tem que ter essa responsabilidade, não se deter em fofocas, em discussões, nem usar palavras que não edificam. A terceira coisa, terceira diretriz para que você possa cuidar do que sai de você e falar biblicamente é incentivar a reconciliação com Deus e com os outros. Mateus, capítulo 5, verso 23. Mateus, capítulo 5, verso 23. Mateus 5, 23. E esse é o discurso, né? Discurso do monte, né? O sermão da montanha. Portanto, se trouxeres a tua oferta, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, qual é a recomendação? Versículo 24. Deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Romanos 12, 18. Romanos, capítulo 12, verso 18. Capítulo 12 de Romanos, a partir do capítulo 12, o livro de Romanos ele começa a tratar de coisas muito práticas na vida cristã.
E, principalmente, a questão muito prática que liga o Antigo ao Novo Testamento é a questão do sacrifício. Então, o sacrifício vivo, não é o sacrifício morto. Aí, Paulo vai tratar de uma coisa muito importante que todo o Antigo Testamento trata, o amor. O amor seja sem fingimento, sem hipocrisia, né? E aí ele vai cuidando dessas coisas, e no meio de tudo isso tem o versículo 18, que fala: se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, para ter paz, é preciso ter um bom coração. Um coração que desenvolve uma conduta verdadeiramente cristã, de alguém que sabe muitas vezes fazer o quê? Morder a língua. Às vezes a gente precisa morder a língua, né? Às vezes eu brinco em casa, quando eu não quero dar uma resposta, às vezes, né? Eu não vou nem responder. Por quê, irmãos? Porque a resposta, né, normalmente a gente pensa aquilo que não gostaria de falar, mas incentive a reconciliação. Vamos incentivar a reconciliação. Um dia eu falei, aqui eu quero terminar a mensagem de hoje, falando para você de algo que eu já disse aqui no passado. Uma igreja viveu um tempo de muita turbulência, e 2 irmãos na igreja, eles foram 2 irmãos que marcaram a história daquela igreja. Um irmão sentava lá no canto, no final da igreja, e outro irmão sentava aqui na frente. Eles nunca se cruzavam. A igreja morrendo, praticamente espiritualmente morta, sem ânimo. Veio um pastor pregar uma conferência, e naquela conferência o pastor falou sobre arrependimento. E Deus tocou muito o coração dos 2, e um deles tomou a ousadia e falou: irmão fulano de tal. E o irmão estremeceu: meu irmão, enquanto nós não tivermos a capacidade de olhar um para o outro e pedir perdão, o Senhor não vai agir entre nós, o Senhor não vai atuar entre nós. Saia do seu lugar e vem aqui. E os 2 vieram à frente, se abraçaram, se reconciliaram, e Deus trouxe um grande avivamento espiritual para a vida daquela igreja. 2 pessoas que tinham muita influência na igreja, 2 pessoas com 2 caminhos diferentes, mas que encontraram a reconciliação no perdão e na graça do Senhor. Irmãos, para que nós tenhamos uma vida abundante, e essa vida abundante que o Senhor quer para cada um de nós, ela passa por isso, de nós olharmos para dentro de nós e vermos onde nós precisamos mudar e melhorar. Então, se eu preciso pensar biblicamente, eu preciso falar biblicamente. E falar biblicamente significa falar aquilo que o Senhor quer. Muitas vezes não é aquilo que você quer, mas é aquilo que o Senhor quer. O que outra pessoa precisa ouvir da sua boca? Eu te perdoo, eu te amo, eu estou orando por você. São coisas, irmãos, que vai fazer muito bem, tanto para você quanto para aquela pessoa, e vai fazer bem para o corpo de Cristo. Se pensar biblicamente, se falar biblicamente é bom, é necessário para desenvolver a nossa conduta, a nossa verdadeira conduta cristã, a terceira e última coisa nós vamos falar semana que vem, que é agir biblicamente. Então, esteja aqui, com a graça do nosso Deus, vai ser uma bênção poder falar daquilo que Deus com certeza tem para dizer ao nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar mais uma vez para encerrar o nosso culto. Irmão Tiago vai fazer a última oração, por favor. Irmão Tiago vai orar. A irmã Mércia está lembrando aqui, o Saulo é filho do pastor Maurício de Pernambuco. Irmã Mércia, obrigado, tá, por nos lembrar disso, né? Muito bom. A irmã Ana também chegou na nossa transmissão, a irmã Angelita, deixa eu ver quem mais, a irmã Miriam, irmão Valmir.